Eu queria trazer essa notícia aqui. 19 de janeiro, médicos da Noruega estão investigando a morte de 23 pacientes idosos que receberam vacina contra o novo coronavírus, a Pfizer, incluindo a possibilidade de que a reação adversa à injeção tenha contribuído para um desfecho fatal em alguns pacientes frágeis. Os efeitos colaterais da vacina são raros e geralmente leves, mas eles podem incluir febres e náuseas, o que pode ser perigoso em pacientes muito doentes e frágeis. Bom, eu gostaria que vocês pudessem comentar isso aí. Vou falar um pouquinho, vou deixar a professora Soraya complementar, que, na verdade, Léo, é uma das coisas que a gente tem que chamar muita atenção, porque acaba sendo noticiado e muitas vezes a gente não consegue interpretar o que ali tá falando. Aí o que acontece, Léo? Foi noticiado que foi no grupo de idosos que teve alguns casos de pacientes que foram vacinados que vieram a óbito. Só que dentro disso a gente precisa avaliar, acompanhar se na verdade isso não está dentro do número de pessoas que nessa fase de idade, nesse grupo que foi vacinado, que já são pessoas que estão em lar de idosos, se foi de morte natural ou se foi influenciada pela vacina. Na verdade, a informação é que houve esses dados e como está tendo monitoramento, se percebeu que houve a presença desses óbitos lá na Noruega, mas aí você tem que avaliar, ou está sendo avaliado, se na verdade tem alguma relação com a vacina ou se simplesmente foi pela questão de pessoas pessoas que tinham a idade avançada. Além disso, também tem esses grupos, que são grupos de pessoas que estão imunologicamente menos protegidos e que a vacinação ela pode ter algum tipo de efeito. Mas o problema todo é quando você noticia a manchete, a própria manchete da CNN, dá a entender, ou quer passar a entender que tem alguma relação com a vacina, sendo que o que permite avaliar se tem ou não, provavelmente não vai ter, é o monitoramento. Professora Soraya, vou pedir para a senhora complementar essa informação. Sim, Sim, boa noite para quem boa eu não noite. cumprimentei ainda, né? Eu tenho que concordar que existiram esses casos, foram noticiados esses casos, mas ainda não foram relacionados à vacina, né? A gente tem que entender que numa vacinação, seja qual for, né, para qualquer doença, é esperado uma parcela muito pequena, mas podem acontecer reações adversas. Em todos os estudos hoje que estão ocorrendo no mundo com vacinas para a Covid-19, têm sido relatados alguns efeitos adversos, mas nenhum grave. Né? Esse foi o primeiro relato que, na verdade, não houve ainda uma ligação efetiva com a utilização da vacina, mas esse é o primeiro relato de óbito. Né? Então, é preciso, como o Tadeu falou, como o Pedro falou, agora, com a ocorrência desses óbitos, se investigar se tem alguma relação com a vacina. Né, que até agora ainda não se conseguiu mostrar essa relação próxima. Lembrando que toda vacina, como toda medicação, vai ter uma parcela muito pequena da população, mas que pode ter que ter alguma reação adversa. Isso tem que ser monitorado. Né? Então, quando a gente agora tem autorização para 2 vacinas no Brasil, a gente sabe que pessoas que, porventura, tiverem febre, tiverem dor de cabeça, elas vão ter que relatar isso, né? Porque há um acompanhamento a partir de agora para que se relate esse tipo de reação adversa.